A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, onde lemos: A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Olha que lindo verso encontramos aqui. Paulo se dirige à igreja de Coríntios como a igreja de Deus, que está em Cristo. E Paulo faz uma declaração dizendo aos santificados em Cristo. Em Cristo nós somos santificados. E Paulo ainda afirma, chamados santos, com todos em que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Portanto, todos aqueles que invocam o nome do Senhor são santificados em Cristo. Por isso a igreja é um povo santo. Não quer dizer que são perfeitos. Nós sabemos que a igreja de Coríntios tinha muitas falhas, mas Paulo, mesmo assim, chamou de santificados em Cristo. Quero falar no dia de hoje sobre 10 elementos em Cristo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro, santificados em Cristo. Vamos a 1 Coríntios 3:1. Assim como eles eram santificados em Cristo, aqui Paulo chama a atenção deles e disse: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Meninos em Cristo. O crente que ainda é um crente carnal, que ainda não atingiu a maturidade e a espiritualidade, ele continua estando em Cristo. Apesar de serem santificados em Cristo, muitos deles na igreja de Corinto eram meninos em Cristo. E esse meninos em Cristo não é um elogio. Aqui Paulo está exortando a eles como meninos em Cristo, demonstrando falta de maturidade. Então, santificados em Cristo e meninos em Cristo. 1 Coríntios 4, verso 10, Paulo diz: Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Paulo aqui usa de ironia, falando que os crentes em Coríntios eram sábios em Cristo. Nós fracos e vós forte, vós ilustre e nós vis. Temos então já 3 elementos em Cristo. Santificados em Cristo, o que é bom. Meninos em Cristo, o que demonstra falta de maturidade. E, ironicamente, Paulo chama eles de sábios em Cristo. 1 Coríntios 4:15, porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, aios eram escravos, que conduziam o menino até o mestre para aprender. E aqui Paulo menciona aios em Cristo. Não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então, em 1 Coríntios 4:15, nós vamos ter aios em Cristo e gerados em Cristo. Olha aí, já vimos 5 elementos em Cristo. Santificados em Cristo. Meninos em Cristo. Sábios em Cristo. Aios em Cristo. Gerados em Cristo. 1 Coríntios 4:17, o apóstolo escreve e diz: Por essa causa,
vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo menciona esses caminhos em Cristo. Caminhos em Cristo é que nós caminhamos com Cristo. E devemos ter um andar sadio, um andar abençoado em Cristo, como o apóstolo tinha. Santificados em Cristo, meninos em Cristo, sábios em Cristo, aios em Cristo, cheirados em Cristo, caminhos em Cristo. Vamos ao capítulo 15, o maior capítulo sobre a ressurreição dos mortos. E em 1 Coríntios 15, verso 18, Paulo diz: e todos os que dormiram em Cristo. Dormir em Cristo, Paulo está se referindo à morte. E Paulo diz: estão perdidos, porque se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Dormiram em Cristo é o termo que Paulo usa para aqueles que descansaram em Jesus. Então, santificados em Cristo, meninos em Cristo, que mostra falta de maturidade, sábios em Cristo, irônico, aios em Cristo, gerados em Cristo, caminhos em Cristo, dormiram em Cristo. Vamos a 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo, só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Esperamos em Cristo, não só nesta vida, mas também na vida vindoura. 1 Coríntios 15, verso 22, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que maravilha saber que seremos vivificados em Cristo. Olha só, santificados em Cristo, meninos em Cristo, sábios em Cristo, aios em Cristo, gerados em Cristo, caminhos em Cristo, dormiram em Cristo, esperamos em Cristo, vivificados em Cristo. E para terminar, 1 Coríntios 16, 24, é o último verso da carta e diz: o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. O amor em Cristo, o amor que temos uns para com os outros está em Cristo. Santificados em Cristo, meninos em Cristo, sábios em Cristo, aios em Cristo, gerados em Cristo, caminhos em Cristo, dormiram em Cristo, esperamos em Cristo, vivificados em Cristo e o amor em Cristo. 10 elementos em Cristo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. PR Eugênio Piacentini. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.